Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um Nada Pessoal, seu programa de entrevista aqui do PNB Online. Nesta semana nós vamos conversar com Neri Geller, gaúcho nascido em Selbach. Segundo ele, é uma cidade de colonização alemã que lá o pessoal não fala português, para você ver o quanto de alemão eles são. Como todo gaúcho dessa década e dessa idade, se mudou, construiu a vida aqui como migrante em Mato Grosso. Foi ministro da Agricultura, foi secretário de Política Agrícola, deputado federal eleito pelo PP em 2018, com 73.072 votos. Foi coordenador da bancada de Mato Grosso em 2019 e 2020 e assumiu como presidente estadual do Partido Progressista em 2020, eleito vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a poderosa FPA, maior frente do Congresso Nacional para o biênio 2020-2021. Deputado federal Neri Geller, é um prazer contar com a sua presença. Nós vamos conversar sobre o licenciamento ambiental, falar sobre eleições, falar sobre o governo Bolsonaro, falar também sobre a pandemia. Ao nosso lado, com a gente, no Nada Pessoal, o jornalista Antero Paz de Barros, que vai abrir as perguntas para o senhor. Bem-vindo ao Nada Pessoal. Olá, deputado Neri Geller, amigos internautas do pnbonline.com.br. Deputado, eu acho que a gente deveria começar do assunto mais recente, que foi indiscutivelmente essa questão do licenciamento ambiental. Muita gente comemorou. Pessoalmente, tive a oportunidade de fazer uma crítica. Porque, assim, no seu discurso, você cita tantas vantagens para esse licenciamento ambiental que eu não consigo entender por que, então, não permitir que a sociedade discutisse isso. Não houve um atropelamento de chegar e falar assim, olha, amanhã vai votar e pronto, depois de amanhã está votado? Quer dizer, a sociedade sem participar. 10 ex-ministros do meio ambiente publicaram cartas contra esse licenciamento ambiental. O Brasil não está indo meio na contramão no instante em que o Biden exige realmente uma política ambiental para proteger o meio ambiente mundial e brasileiro, inclusive. Um prazer tê-lo conosco, Neri. Qual a sua explicação para isso? Primeiro, é um prazer falar com você, meu querido senador Antero Paz de Barros, Pedro Pinto, que é uma das grandes figuras da comunicação do estado do Mato Grosso e também que influencia em alguns temas nacionalmente, e dizer que é uma honra estar conversando, e principalmente até quando trata de um tema tão importante que tramita no Congresso Nacional há 17 anos. Portanto, a discussão já se faz há 17 anos. Com relação à votação e à relatoria a mim confiada, bravata dizer que não foi debatido. Me desculpe, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria. Nós discutimos esse relatório nos últimos 2 anos. Eu estive na comissão especial, nós fizemos uma audiência pública aqui em Mato Grosso e que foi ouvido toda a sociedade mato-grossense. Quando eu fui relatado pelo deputado Kim Kataguiri, eu estava no grupo técnico e no grupo especial como deputado federal. Fizemos mais de 80 audiências públicas, discutimos a quase exaustão e estava pronto para ser votado no final da gestão do Rodrigo Maia. Só não foi para a pauta porque não teve 100% de convergência. E é igualzinho o relatório, ou igualzinho o Código Florestal. Parecia o bicho de 7 cabeças, votou-se a matéria, trouxe uma segurança jurídica e trouxe principalmente a legislação mais restritiva do mundo e que trouxe consigo o desenvolvimento social, econômico e principalmente ambiental. Então, essa lei, ela foi, quando eu assumi a relatoria, eu peguei a 4ª versão do deputado Kim Kataguiri,
botei ela na pauta, nós fizemos 60 reuniões, aprimoramos o texto e colocamos para votar. Por que, Antero? Porque é uma matéria que traz no seu bojo, quem leu esse relatório, e eu já fiz isso de forma nacional, pontualmente questionei as críticas que recebi dos 9 ex-ministros e não tive argumento para desmoronar o meu relatório. Então, eu estou muito tranquilo, porque ele vai desengavetar mais de 130 bilhões de rigor na lei e na pena para quem infringir, eventualmente, cometer crime ambiental. Estou pronto para fazer o debate da forma que acharam que deve ser feito. Os 13 itens que foram questionados pelo ministro da não sujeição, estou pronto para discutir. A LAC, que é o licenciamento por adesão e compromisso, já acontece em Mato Grosso, acontece na Bahia, por exemplo, que é governado pelo PT, já acontece no estado de São Paulo. Ele só traz uma lei clara para definir parâmetros para acontecer e não acontecer. Para nós não termos, Antero, como nós temos hoje, 25 mil interpretações entre portaria ministerial, portaria interministerial, resolução de CONAMA, resolução de outras autarquias, leis estaduais federal. Então, essa é uma lei enxuta, clara, e que traz muita segurança jurídica no seu bojo e, inclusive, aumenta o rigor com relação a pena se alguém cometer crime ambiental. E não abre uma brecha na lei para fazer o desmatamento. Pelo contrário, mais rigor se alguém cometer crime. Deputado Nery Geller, eu quero fazer a pergunta não em relação aos críticos, mas a quem lhe elogiou e muito pela relatoria, quem destacou o seu trabalho e resultado desse projeto, que é o governador Mauro Mendes. Agora, no dia 12 de maio, o governador disse que o texto é um marco importante para o Brasil e Mato Grosso, um grande avanço com ganhos para o meio ambiente e para destravar importantes projetos no nosso estado. Primeira grande derrota da burocracia burra e uma vitória para gerar empregos e fazer o país crescer. Parabéns ao relator, deputado Nery Geller, afirmou o governador Mauro Mendes. Eu quero saber, deputado, essa burocracia burra era de qual natureza? Qual foi a transformação do seu projeto para acabar com isso que o governador Mauro Mendes diz de burocracia burra? Vou citar bem claro, e concordo com o governador Mauro Mendes, eu tenho certeza o senador Antero vai acabar concordando conosco. Vou dar um exemplo. Órgãos intervenientes ou autoridades envolvidas, elas precisam ser ouvidas, a FUNAI, o CMBio, Infam, eles vão ser ouvidos, mas não pode acontecer como aconteceu na rede de transmissão que vai de Manaus a Boa Vista, dentro de uma faixa de domínio de uma BR, ficar 5 anos sem dar licença ambiental porque a autoridade envolvida não se manifestou. O que nós colocamos no relatório? Vai ser ouvido, mas tem 45 dias de prazo, ou no máximo 90, sendo prorrogável desde que tenha justificativa, e quem vai prorrogar ou não vai ser o órgão licenciador. Nós não podemos deixar esse guarda-chuva aberto e fechado, sem imputar responsabilidade. Então, ficou bem claro que as autoridades envolvidas vão ter que se manifestar, não vão poder ficar 5 ou 6 anos sentados em cima de projetos que são importantes para o país. Então, vai ser ouvido, sim, mas vai ter obrigação de se manifestar num prazo. Se não acontecer, o licenciamento vai andar pelos técnicos do IBAMA, nesse caso. E vamos tirar o poder de veto, sim, porque a autoridade precisa ficar na mão do órgão licenciador, inclusive para liberar e para imputar responsabilidade aos técnicos se eventualmente cometer excesso. Eu vou concretamente aqui em 2 situações. Primeiro, que há comentários de que esse projeto pode ter problemas no Senado, porque todos nós sabemos que o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, ele é de Minas Gerais. E com esse projeto, se ele estivesse em vigor, não tinha discussão sobre Brumadinho. Brumadinho podia fazer só com essa
declaração aí citada no projeto. Não precisa licenciar nada para fazer Brumadinho. Nós temos em Mato Grosso alguns exemplos claros que são contemplados aí por esse projeto. A destruição lá da Baía de Chacororé. Aquela rodovia que o Brário Maggi levantou é o que tirou as águas da Baía de Chacororé. Ali é o berçário do Pantanal, secou. Ponto. Nós temos usinas hidrelétricas sendo feitas lá, acima da Baía de Ciamarana e Chacororé. Enfim, são preocupações assim, ambientais que, por esse projeto, atende muito mais aquele ministro que está tendo que resolver os problemas agora com a Polícia Federal, aquele do meio ambiente, o Ricardo Salles, de passar a boiada. Quer dizer, então, esse projeto vai parar no Senado, vai ser debatido no Senado, exatamente porque o presidente do Senado é mineiro. E, diante da constatação do fato Brumadinho, essa coisa pode ter uma paralisação lá para um debate maior. Querido senador Antero Paz de Barros, essa manifestação teve pelos ex-ministros, né, que, infelizmente, com todo respeito, até alguns deles, colega meu, num passado recente, eu reconheço neles a capacidade intelectual, mas, de novo, não leram o relatório. Eu fiz uma nota sobre isso, e está lá bem claro na minha nota. Se houve tragédia, foi por falta de lei, diz Geller sobre Brumadinho. Categoricamente, Antero. No nosso relatório, não abre nenhum precedente de flexibilização para fazer qualquer investimento em mineração se não tiver EIA-RIMA. Não existe nenhuma possibilidade para fazer barragem, Antero. Sabe para que nós abrimos quando é de utilidade pública e para a agricultura familiar, única e exclusivamente. E sabe por que, Antero, senador, nós tivemos esse avanço de votação no plenário da Câmara pela segurança que eu estou falando e principalmente pelo relatório, que é claro. Nós começamos com 270 votos, fizemos o debate e o enfrentamento no plenário, não sei se você acompanhou, e nós saímos de 270 votos e aprovamos com 300 votos. E no dia seguinte, na derrubada, derrubamos todas as emendas de destaque e fechamos a votação com 340 a 122. Sabe por quê, Antero? Porque foi um debate técnico, não foi um debate ideológico. Então, eu posso assegurar para você, e um exemplo claro, senador Antero, com a capacidade política que você me ensinou, como nosso líder, né? O que eu fiz na discussão, porque é um tema polêmico. Eu fui para fora, fiz 4 reuniões com o Consema, ouvindo todas as secretarias de meio ambiente do país. Fizemos uma discussão com o Observatório do Clima, depois eles saíram porque eles não tiveram argumento para derrubar o nosso relatório. São contra porque acham que deve ser contra. Fizemos o debate com partidos independentes, como eu fiz o debate, Antero, com todos os líderes partidários, todos eles, a Clara, e com as suas bancadas. E eu fiquei feliz, Antero. Sinceramente, você conhece um pouco a minha forma de trabalhar e sabe que não usei dessa prerrogativa para me projetar politicamente. Eu fiz um debate com um partido completamente independente, que é o Cidadania. Nós fomos para o debate na reunião virtual, da forma como estamos aí, com os 9 parlamentares, com o Lucas me acompanhando no debate. Saímos com o apoio do Arnaldo Jardim de São Paulo, que é da Frente Parlamentar, e com o pré-convencimento do Alex. Durante o debate, e 7 contra, durante o debate, no dia da votação, sabe quantos votos foram a favor, Antero? Nós tivemos 8 votos do Cidadania a favor. Sabe por quê? Porque nós fomos no convencimento e mostramos item por item que essa lei mais preserva do que abre precedente para fazer qualquer degradação. Nós tivemos 8, inclusive apoio de promotores. E por isso que eu vou com a convicção. Fiz ontem, senador Antero, um debate já com o Senado Federal. Zequinha Sarney, Luiz Carlos Reins, o nosso amigo Petecão,
Esperidião Amin, parlamentares urbanos, inclusive, colocando a posição com muita humildade, com muito respeito, mas colocando item por item. Antero, quem estudou, quem leu bem o relatório a fundo, vai ver que é importante para o país. Não é um projeto do presidente Bolsonaro. Esse projeto de lei é um projeto para o país e nós tivemos responsabilidade de construir equilíbrio. Eu não abri mão de fazer a preservação. Eu fui o ministro que assinou a regulamentação do Código Florestal em 2014. Me orgulho de ter assinado porque nós também tivemos responsabilidade. E esse relatório vai nessa linha. Não tem absolutamente nada com relação a Brumadinho. Pelo contrário, ele dificulta obras de grande impacto se não tiver licença ambiental. Agora, então, o que vai... Só uma coisinha, Pedro, para não fugir do tema. Então, o que vai, assim, que o Mauro Mendes está entusiasmado, que vai acelerar o desenvolvimento de Mato Grosso? Essa aceleração é em função do quê, Neri? Antero, bem claro, a 174, sabe quantos anos que ela está parada porque não tem licenciamento ambiental? Há 8 anos. Sabe por quê? Porque os órgãos, as autoridades envolvidas ou órgãos intervenientes não se manifestam. Eles vão precisar se manifestar. Nós precisamos liberar essas obras, elas são importantes para o país. Obviamente que desde que tenha a responsabilidade de não ter impacto ambiental, com os estudos feitos. A LAC, que é uma lei de lei por adesão e compromisso, ela vai imputar ao investidor, seja público ou privado, para fazer adesão e compromisso em obras que não têm impacto ambiental. Eu vou citar exemplo. Restauração e manutenção de rodovias estadual, federal e municipal. As condicionantes vão ser interpostas pelo órgão licenciador. O investidor pode fazer restauração, manutenção e duplicação de rodovia, desde que seja dentro da faixa de domínio por adesão e compromisso. Isso é um conceito, Antero, de quem tem responsabilidade. Nenhum funcionário da SEMA vai fazer as condicionantes, vai liberar uma adesão e compromisso se não estiver claro que não tiver impacto. Vai fazer andar as obras que são importantes para o país, dentro de uma razoabilidade. Agora, se for fora da faixa de domínio, vai precisar ter IARIMA, porque nessas obras já existe. Agora, Antero, as 13 obras que estão fora da sujeição, está bem claro no artigo 8º, não sujeição por parte insignificante. Aí entra, por exemplo, obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de obras de infraestrutura, acidente ou desastre. Licenciamento por uma obra dessa, se tiver um desmoronamento no Rio de Janeiro, por excesso de chuva, precisa fazer intervenção, tem que ser não sujeição. A Secretaria Municipal ou Estadual tem que ir lá e fazer isso, sob pena de criar um desastre ambiental. Observação e intervenções urgentes para prevenir dano ambiental. Esses são os 13 itens, Antero. A distribuição de energia até 69 kV. Você é pecuarista, Antero. Você sabe que 69 kV é puxar mais energia para dentro da propriedade ou para os bairros, que não são rede de transmissão. Infelizmente, os ministros, eles, acho eu, que se manifestaram de forma assodada e não olharam a lei. A distribuição de energia é somente para 69 kV, e ainda, quando expresso no relatório, quando não tiver supressão de vegetação nativa. Aí você entra um pouquinho mais para baixo. Usinas de triagem de resíduos sólidos, reciclagem. Quer dizer, essas usinas de reciclagem de lixo, papelão, essas coisas, isso é para tirar o lixo do meio ambiente, é para fazer a preservação. Aí você, ecopontos. Ecoponto é onde recebe material para reciclagem. Então, obras de pequeno porte, que são não sujeição, e onde o único item, Antero, e a população que nos assiste nesse momento, e é importante olhar isso, da agricultura que entra, é a não sujeição da atividade agro-silvopastoril, desde que esteja dentro da legislação específica.
Aí eu cito para você, a lei específica é o Código Florestal para a produção de grãos, para a outorga d'água tem lei específica para isso e ela tem que estar dentro dessa lei, e para a defensiva agrícola tem a lei dos defensiva agrícola. Então, tem parâmetros rigorosos. Nós já estamos trazendo luz para que a segurança jurídica e a burocracia se tirem. Antero, você tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Não. Não? Estou contemplado. Então tá. Deputado Neri Geller. Bom, posto esse trabalho do licenciamento ambiental, agora é para o Senado. E por falar em Senado, parece que o senhor está querendo participar do debate lá no Senado também, né? Eu quero perguntar... Na verdade... Mas em outra condição, como o senador Neri Geller, né? E aí eu quero perguntar se não houve um assodamento da sua parte desse lançamento prévio de eu estou candidato ao Senado, feito pelo seu grupo político, feito pelo seu partido. Isso não está colocando a sua candidatura mais cedo no tiroteio? Pedro, eu vou... Só para concluir essa questão do licenciamento, é importante se diga, Antero, que nós não temos uma lei geral hoje. Então, é importante essa lei para isso, ela vai trazer regramento claro. Com relação, Pedro, com toda a humildade do mundo, da discussão, do debate da candidatura ao Senado, eu não coloquei minha candidatura em momento nenhum como consumado. O meu partido, talvez um pouco exagerado, fez, sim, mas teve manifestações por parte do partido, depois do grupo, muito alinhado com o senador Carlos Fávaro, as pessoas que estão dentro do Partido Progressista, alinhado na reeleição do Mauro. E a minha manifestação sempre foi muito clara, que eu estou muito tranquilo e vou discutir a eleição ano que vem. E que eu estou preparado, sim, se o grupo definir por uma candidatura para eu ser candidato ao Senado. Mas eu não falei que sou candidato, que vou ser, e não estou afobado, não estou preocupado com isso. Quem acompanha meu dia a dia, Pedro, você acompanha um pouco, é o senador Antero, que eu tenho uma militância muito próxima, nos 28 anos de vida pública, todas as eleições, no mínimo, estava alinhado, me aconselhava com vocês. Sabe que eu não vou fazer nenhuma besteira, não sou doido de querer por querer. Essa é uma eleição majoritária, ela depende de grupo, ela depende de condições. Eu, particularmente, estaria preparado. Falei isso, sim, me sinto preparado, sim, para fazer uma discussão nesse nível. Mas eu não impus, tanto que eu converso muito bem com o senador Wellington Fagundes, converso muito bem com o senador Jaime Campos, tenho um alinhamento muito forte com o governador, com o governo do estado de Mato Grosso. Nós ajudamos muito, mas muito mesmo o estado. E eu estou preocupado em fazer um bom mandato. O exemplo foi esse licenciamento ambiental, é um exemplo disso. A ajuda do que nós temos no início para liberar recursos na área da saúde para o estado, no momento de dificuldade, foi importante. Nós ajudamos a bancada, eu liderei, tive o privilégio de ser indicado por 2 anos consecutivos como líder da bancada. Liberamos e ajudamos na renegociação do endividamento do estado de Mato Grosso, que trouxe um alento muito grande nas finanças do estado, pela capacidade, sim, de gestão do governador Mauro Mendes, mas também pela capacidade de articulação a nível de Congresso Nacional e no Ministério da Economia. Então, é isso, eu estou bem tranquilo. Falar se é cedo ou não, política a gente fala, quando você está num mandato como nós estamos, a gente acaba falando 24 horas por dia. Né? Trabalho durante o dia, à noite ainda sonha com a política, porque isso é uma vocação, eu entendo assim. Então, se for prematuro, quem vai dizer isso vai ser lá na frente, mas eu estou muito tranquilo. Não fiz o debate atropelando ninguém, estou dialogando com todo mundo com muita tranquilidade e não é o meu foco principal. E quem acompanha meu dia a dia sabe o que eu estou falando. Eu estou cuidando bem do mandato que a população mato-grossense me deu. Permanecendo nesse tema aí da política, a gente percebe claramente
o entusiasmo do seu partido com a sua candidatura. Eu, por exemplo, recebi telefonema do Eusébio. Antero, agora é Neri para senador, etc. e tal. Eu já sei também de várias manifestações de líderes de Mato Grosso que aceitam apoiar a sua candidatura. Já sei, por exemplo, em bastidores de manifestações do Brairo, do líder empresarial Eraí, já sei de manifestações do senador Carlos Fávaro, enfim. E você tem um partido razoavelmente encorpado. Eu quero só saber como é que você, que é o presidente do PP, que pode ser candidato a senador da República, que está certo, tem que ter grupos para ter uma candidatura majoritária forte, como é que você vai contornar esse dilemazinho? Porque o PP apoiou Mauro Mendes. O PP apoia a reeleição do Mauro Mendes e o PP, como é que fica essa relação com o Emanuel Pinheiro? Porque o PP também ajudou na eleição do Emanuel Pinheiro. Como é que você resolve isso? Você vai ser o único político de Mato Grosso capaz de somar Emanuel e Mauro? Como é que é isso? Explica aí. Não, Antero, isso não existe, né? E você me conhece, sabe que eu não boto o pé em duas canoas, né? Eu tenho definições bem claras. O partido tem, sim, foi liberado aqui em Cuiabá para fazer e apoiar a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Era uma vontade da maioria dos membros, nós respeitamos isso. Tem um pré-acordo firmado na eleição do senador Carlos Fávaro de que o partido apoiaria a reeleição aqui em Cuiabá, o partido municipal, a reeleição do Manuel, e que a tendência natural é apoiar a reeleição do Mauro Mendes. Obviamente, tudo isso tem que ser consolidado. Vai ter muita especulação, que é natural. O próprio Vanderlúcio, já que é amigo meu, que eu acho que é um grande quadro, inclusive para disputar uma eleição ano que vem, se manifestou pela nossa candidatura ao Senado, foi o primeiro, aliás, que se manifestou, e que está hoje como secretário na administração do prefeito Manuel. É natural que ele, dentro da esfera partidária, defenda uma possibilidade se Manuel fosse candidato ao governo. Acho muito difícil isso acontecer. Agora, nós vamos afunilar essa discussão no ano que vem. O que eu posso assegurar que a grande maioria, tanto Eusébio, Paulo, nós estamos alinhados no projeto de reeleição do governador Mauro Mendes, porque isso foi encaminhado no ano passado já. Apoia a reeleição e depois a tendência clara é apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes, obviamente se ele definir pela reeleição. Deputado Neri, existe aí uma reação já por parte dos parlamentares, dos políticos, ligados ao presidente Bolsonaro, de rejeição e de ação e de ataques contra o governador Mauro Mendes, deixando claramente de que vão apoiar um projeto alternativo. Eu queria saber a sua avaliação, qual vai ser o tamanho desse apoio do Bolsonaro, e isso se interfere, por exemplo, o senhor do agronegócio, que hoje, por conta de algumas entidades que estão usando as entidades em favor desse apoio reiterado ao presidente Bolsonaro, se isso não pode ser um complicador. Pedro, eu tenho muita tranquilidade de falar e também falo isso, quem me conhece sabe da minha posição. Eu acho que as entidades elas precisam exercer o seu papel, né, de representar o setor na esfera estadual e também federal, e nós já fizemos isso com muita altivez no passado recente, tanto que eu fui indicado como secretário de Política Agrícola e como ministro, indicado pelo setor agrícola de Mato Grosso e do Brasil, né, liderado à época pelo Rui Prado, pelo Carlos Fávaro e também pela bancada do Estado. Eu acabei sendo ministro. Acho e tenho convicção, as minhas votações no Congresso Nacional são a favor dos temas que são de interesse do país. Eu não sou cabresteado e não tenho uma posição 100% definida, tanto que em algumas matérias eu não votei com o governo. Um exemplo claro disso foi na votação do COAF, que eu fui criticado, inclusive, depois todo mundo reconhecendo que eu estava certo.
O COAF não era o instrumento de investigação do Moro. O COAF é um órgão auxiliar da Receita Federal para combater a divisa e a evasão fiscal, não só para investigar, também para investigar quando tem movimentação atípica. Então, eu tinha convicção, eu votei daquela forma e fui criticado. Depois viram que, na verdade, os que faziam bonequinho de super-homem do Moro estavam equivocados e que o meu voto naquele momento foi correto. E eu acho que ano que vem também. Nós estamos na base, sim, do governo do presidente Bolsonaro, ajudamos na eleição do Arthur Lira, trouxe Antero equilíbrio, né? Trouxe um debate menos ideológico, muitas matérias importantes avançaram, a autonomia do Banco Central, por exemplo, nós votamos esse ano, licenciamento ambiental nós vamos votar a reforma administrativa, a reforma tributária também. Isso é pensar no Brasil, isso é pensar a favor do governo que tem matérias que são importantes a favor do país. A questão da eleição, propriamente dita, ela tem que ser deixada mais para o ano que vem. Eu acho que muita água vai rolar e a disputa eleitoral vai ser ano que vem, e eu acho que não vai mais ser pelas redes sociais 100%. Eu acho que a sociedade vai acompanhar quem realmente tem foco e trabalha e quem tem militância política. Esse é o meu pensamento. Então, nem sempre os que vão votar pro Bolsonaro vão deixar de votar em alguém aqui no Estado que faz um bom trabalho, se ele for contra. Mas tem muita coisa para andar. Nós estamos na base do presidente Bolsonaro e o diálogo vai acontecer. O presidente Bolsonaro vai precisar também de apoio. Tá, mas só colocando aqui um fato concreto. Eu li hoje na imprensa nacional de que Bolsonaro pode ir para os progressistas, ou seja, para o seu partido. Né? Se ele for para o seu partido e ele estando fazendo oposição a Mauro Mendes, aliás, ele está fazendo oposição porque ele tem chamado diariamente todos os governadores de ladrões. Né? Os governadores aqui não processaram ele ainda, não sei por quê, mas diariamente ele insinua que governadores e prefeitos são ladrões. Mas se ele for para o PP, isso pode separar Neri e Mauro Mendes no Estado? Não tem nenhuma chance. Eu tenho convicção pessoal. Se o governador Mauro Mendes continuar fazendo o trabalho da forma que ele está fazendo, se ele trabalhar com a austeridade que ele está fazendo, eu vou apoiar a candidatura à reeleição do Mauro Mendes, se ela se concretizar. Obviamente que isso ainda tem que passar na instância partidária, mas a minha tendência é apoiar o governador Mauro Mendes pela convicção do que ele está fazendo pelo Estado. Né? Ele está fazendo pelo Estado. Então, não vai ser, se o partido na instância federal resolver, se o presidente vir, lógico, qual é o partido que não quer o presidente da República? Claro que sim. Se ele vir, nós podemos apoiar a eleição do presidente Bolsonaro, podemos estar, mesmo que ele não venha, talvez indicar o vice ou estar na base do presidente Bolsonaro na reeleição, não vou dizer que não, isso pode vir a acontecer. Agora, aqui no Estado, eu vou manter a postura de independência e discutir para ir com uma reeleição com o governador Mauro Mendes. Agora, deputado Neri, de novo, a gente vai fazer a relação aí com o governador Mauro Mendes. Ele declarou, o governador, recentemente na rádio difusora de Nortelândia, de que ele diz que a CPI da Covid vai terminar em pizza. O senhor concorda com o governador? Qual é a sua expectativa da CPI da Covid? E qual o papel que ela deve representar para o país, na sua opinião? Não de pizzaria, né? Eu acho que tudo que acaba em pizza é bom de noite na mesa e, de preferência, com uma taça de vinho. Né? Então, essa é a minha opinião. A questão da CPI, eu tenho, sim, uma preocupação e gostaria que isso não se transformasse num palanque eleitoral ou uma base para atrapalhar o governo. Isso eu estou falando com toda a sinceridade do mundo, mas confio nos senadores, e eu acho que em alguns casos o parlamento precisa se manifestar, o Senado está fazendo isso, então eles que façam e estão conduzindo bem e levante eventuais irregularidades,
e que esse assunto tramite o mais rápido possível, porque nós precisamos cuidar do Brasil, precisa trabalhar, e o Congresso Nacional tem muita matéria para ser votada, que são importantes e de interesse nacional. A CPI atrapalha, então, nesse sentido, do andamento do processo legislativo, deputado? Na verdade, está lá no Senado. Eu estou acompanhando alguma coisa pela imprensa. Sinceramente, estava muito focado na questão do licenciamento nesses 60 dias. Até eu vi isso durante 24 horas por dia, quase intensamente. E esse relatório realmente me consumiu muito o meu tempo. E estou focado no trabalho meu lá na Câmara, nas articulações de liderança. Então, nós temos muitas outras matérias que estão andando. A questão da CPI não está no meu radar, porque ela está lá no tapete azul, lá no Senado Federal. Deputado Nerigueira, eu sei que o senhor apoia, o senhor já disse aqui reiteradas vezes, que apoia o governo Bolsonaro. E um dos trunfos do governo Bolsonaro, até ontem, era de que, olha, não acharam nenhuma corrupção no nosso governo. E a operação de ontem da Polícia Federal, com uma investigação feita pela Polícia Federal do governo Bolsonaro, juntamente com a Polícia dos Estados Unidos, detectou corrupção no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, o ministro aqui, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo do Ricardo Salles. Quer dizer, eles estão vendendo toras de madeiras da floresta amazônica ilegalmente e com envolvimento claríssimo do ministro do Meio Ambiente, do presidente do IBAMA, que foi afastado do cargo, e de vários servidores públicos. Ou seja, desde ontem, Bolsonaro não pode mais dizer que não tem corrupção no governo dele. Isso pode prejudicar essa caminhada ao lado do Bolsonaro? Antero, eu trabalho com convicções e com pragmatismo, né? Eu estou na base do governo, sim, para fazer reforma importante, mas também votei algumas matérias que não foi a favor, junto com o presidente, no passado recente. Acho que tem alguns equívocos, já me manifestei na condução, principalmente dessa pandemia, também já me manifestei. E com relação específica a isso, Antero, eu tenho muita cautela. Você sabe por quê. Tudo precisa ser esclarecido. Comigo já aconteceu também. Eu fui massacrado e depois nunca mais fui chamado nem para depor, muito menos ser indiciado. E eu falo isso nas minhas entrevistas porque eu não tenho medo de falar sobre isso. Eu conheço um pouco o Ricardo Salles e eu tenho um grande apreço e respeito por ele. Se tiver corrupção, tem que ser apurado e tem que ser punido. Agora, não podemos massacrar e achacar sem isso ser comprovado. Então, eu coloco essa posição. Se tiver, respeito muito o Ministério Público, Polícia Federal e o Judiciário, mas o Judiciário também comete erros. Já aconteceu muito isso. E aconteceu, inclusive, comigo e com a minha família. Então, eu não quero aprofundar, mas se tiver comprovado, tem que afastar e tem que punir. Agora, primeiro, tem que mostrar se realmente foi. Essa posição, e mais que isso, eu não quero falar sobre esse assunto. Com relação à sua situação pessoal, eu conheço e sei que foi injustiça mesmo. Eu me manifestei, inclusive, desde o início. Porque te conheço a família e sei que era injustiça mesmo. Mas essa do Ricardo Salles não é a questão da Polícia Federal. É a questão da Polícia Federal e da Polícia Americana. Tem auxílio aí de investigação feita nos Estados Unidos. E esse pessoal do FBI, da Polícia Americana, eles sabem investigar. Mas tudo bem, vamos deixar isso aí para depois. Eu vou fazer minha última pergunta para você e depois o Pedro Pinto encerra. Como é que vai ficar essa legislação eleitoral? Vai passar o Distritão, que está lá na Câmara? Não passa o Distritão? Vai valer o coeficiente eleitoral? Os partidos vão ter que correr para montar chapa de federal e de estadual, senão não faz? Qual que vai ser a lei eleitoral? Porque a eleição é o ano que vem, mas essa lei tem que ser feita este ano.
O que é que está sendo debatido aí na Câmara? Antero, vai ter mudança, pelo pouco que eu conheço o Congresso Nacional, vai manter a não coligação, na minha opinião, não vai ter a coligação, mas vai voltar o coeficiente eleitoral. Então, os partidos precisam se movimentar para fazer o primeiro, para atingir o coeficiente, e na sobra faz só o segundo, não faz da forma que está hoje. Eu acho que essa é a grande tendência, não passa o distritão, não passa o misto, e não passa, acho que não volta a coligação. Obviamente que eu estou falando a minha opinião, isso pode mudar, mas vai ter a reforma sim, e a minha opinião é que vai valer o coeficiente. Deputado Neri Geller, obrigado pela sua participação. O que você achou de participar aqui do Nada Pessoal? Feliz. Sempre falar com o Antero e com você, Pedro, é uma grande satisfação. Primeiro, pessoal, pela amizade que eu tenho e pelo carinho que eu tenho para falar com vocês. Segundo, pelo grande debate que vocês sempre estabelecem. Tanto aqui hoje, acho que foi muito, muito importante, e Antero não perdoa, né? Ele vem firme mesmo, e eu acho que é assim, é com argumento. Então, agradecer pela oportunidade e, mais uma vez, reconhecer a liderança que vocês exercem nos meios de comunicação e como pessoalmente, gente do bem. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para mais dúvidas se surgirem, mais debate, e sempre estou pronto porque gosto de conversar com vocês. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Neri Geller. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma entrevista aqui no seu programa do pnbonline.com.br, o Nada Pessoal. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.